Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre dependência emocional. Pois é esse termo que é tão vulgarmente usado, né? Hoje em dia, qualquer problema que você tenha no seu relacionamento, seja com marido, namorado, pai, mãe, as pessoas já dizem, acho que eu sou dependente emocional, acho que a minha vida não vai pra frente porque eu sou dependente emocional. Tá. Mas você sabe o que é dependência emocional? Sabe mesmo? Eu acho que a grande maioria das pessoas não sabem. É claro que dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, a gente de certa forma depende emocionalmente do outro, né? As ações que os outros fazem sobre a nossa vida, a forma como nos tratam, tudo isso de certa forma influencia a gente. Lógico, quando a gente gosta de alguém, a gente tem expectativas, a gente acaba pautando as nossas decisões, né, dentro de um casamento principalmente, ou mesmo de um namoro mais sério, no que o outro nos dá também, né? Isso é natural e isso não é dependência emocional. A gente precisa entender o que é essa dependência emocional para que a gente também não fique usando esses termos ou muitas vezes achando que seu relacionamento está ruim simplesmente porque você agrada o outro ou porque você também está disponível ali ao outro. Isso são coisas muito diferentes, tá? Então, eu vim aqui hoje explicar para vocês sobre a famigerada dependência emocional. Então, vamos lá. O que é de verdade a dependência emocional? Né? É uma dependência que você deixa de viver a sua vida em todos os aspectos por medo, entende? Então você passa a viver só a vida do outro. Então você está sempre em constante necessidade de ser aprovada. E é aí que é o lance. Então assim, como eu disse, dentro de um casamento, é lógico que a gente não toma mais decisões sozinhas, né? Eu sou casada há 25 anos, e claro que qualquer decisão importante que eu for tomar na minha vida, eu preciso conversar com meu marido, eu preciso definir com ele, eu preciso, né, levantar os prós e contras, porque eu não estou sozinha. Então as decisões que eu tomo também afetam meu marido, meu casamento, a minha família, então eu preciso conversar com ele para decidir as coisas. No entanto, a dependência emocional ela é outra coisa, é quando eu sempre estou com medo, eu sempre necessito da validação do outro para fazer qualquer coisa simples. Eu estou buscando constantemente uma aprovação, seja porque eu quero ser legal, quero ser amada, seja porque eu preciso dessa validação, senão eu não faço, seja por uma carência afetiva muito grande. Então eu deixo de fazer as coisas não porque eu quero, entende? Mas porque eu tenho medo. E muitas vezes, dentro desse relacionamento, você nem levanta a possibilidade, nem leva as situações para o teu companheiro, porque você já acha na sua cabeça que isso ele não vai gostar, então eu não vou fazer, então eu não vou nem tentar. Então, amar alguém, um relacionamento saudável, ele se baseia na liberdade e não numa escravidão afetiva. Eu fico porque eu quero. Entende? E não porque eu dependo disso para eu viver. Eu fico no meu casamento, por exemplo, porque eu quero, né? Mas não porque eu dependo disso. Conseguem perceber a diferença? Eu sou livre, mas eu decido ficar. Isso muda toda a dinâmica do relacionamento. Vocês conseguiram entender a diferença de uma coisa ou outra? Vamos lá. Então, como é que a gente melhora essa dependência emocional? Primeira coisa, que eu sempre falo lá no meu consultório, para minhas pacientes, ou mesmo no meu Instagram, né? Para você se relacionar com alguém, seja você homem ou mulher, você precisa ter uma vida legal, você precisa ter uma identidade, você precisa saber quem você é, o que você gosta, conhecer-se de verdade. Então, o que você é além de uma esposa? Né? O que você é além de uma namorada? Né? Quais são os seus sonhos? O que você deseja? Quais são os seus projetos, seus gostos? Essa dependência emocional surge quando você
Você só vive a vida do outro, você só vive para o outro, você está ali o tempo todo. E aí, com isso, você também joga todas as suas expectativas, todas as suas demandas, todas as suas frustrações em cima do outro. E aí, quando o outro não te devolve isso, você cai, você desmorona, porque você não tem mais nada. Você só tem aquela pessoa, você só tem a vida daquela pessoa na sua mão. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, você precisa saber quem é você, o que você gosta, né? Quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. É lógico, gente, quero deixar claro aqui que quando a gente se casa, a gente se adapta, né, a essa nova realidade. Então, vou dar um exemplo, né, da minha vida. Como eu disse, sou casada há 25 anos. Quando eu me casei, eu ainda estava na faculdade de Direito. E o meu sonho era, né, além da faculdade de Direito, era cursar Administração Pública e entrar para a política. Esse era o meu sonho. No entanto, quando eu decidi me casar, esses sonhos começaram a mudar. Não por uma imposição, né, do meu marido, não por uma imposição, mas por uma escolha minha. Porque eu vi que aquele sonho já não cabia mais naquela nova realidade, naquela nova situação. Eu me formei na faculdade de Direito, né, trabalhei algum tempo como advogada e depois acabei indo trabalhar com meu marido. Mas isso não foi uma imposição ou uma... Ah, não, vou fazer isso aqui porque senão meu marido vai me largar. Eu vou fazer isso aqui porque senão a minha vida vai acabar. Não, são coisas diferentes. Foi uma decisão minha, de acordo com a minha nova realidade, de acordo com a nova escolha que eu fiz de me casar, de ter filhos, né? Eu logo tive filho, tive meus 2 primeiros filhos durante a faculdade de Direito. Mas entenda, não foi para agradar simplesmente o meu marido, foi porque eu quis. E isso traz uma perspectiva diferente de não culpar o outro. Ah, eu só fiz isso porque, né, você queria que eu fizesse, ou por uma obrigação. Essa é uma das diferenças. Outra coisa, a gente precisa, antes de tudo, aprender a ficar bem sozinha. Então, quanto mais medo você tem da solidão, quanto mais desespero você tem em arrumar alguém, você acaba se envolvendo com relações sufocantes. Então você sufoca o outro porque você quer atenção o tempo todo, né? Você não consegue ficar sozinha, aí você também quer que o outro mude a vida dele, né? Também queira viver só aquilo com você e acaba se tornando uma coisa sufocante. Então você não tem hobby, aí você não deixa o seu companheiro ter. Ah, se ele vai jogar uma bola já é uma briga, se ele vai fazer uma pescaria já é um grande problema, porque, meu Deus, agora a pessoa tem que viver em função, né, na minha função, porque senão, está acontecendo alguma coisa, ele não me ama, entende? A dependência emocional faz você ficar realmente refém e também faz você querer que o outro seja refém seu, porque senão você já começa a criar 1000 coisas na sua cabeça, né? Então, aí existe, por exemplo, a questão de estabelecer limites. Então, não significa, quando você se casa com alguém, não significa que você passa a ser a outra pessoa. Você continua sendo você, só que você vai se adaptando a essa nova realidade. Então, sim, né, quando a gente se casa, a gente se torna uma só carne, mas a gente não é uma só pessoa. A gente precisa continuar existindo enquanto indivíduo. Então, eu preciso continuar fazendo as coisas que eu gosto, eu preciso ter meus hobbies e o meu companheiro também. Por quê? Porque senão vocês vão acabar se fechando ali, só o casal, entre os dois, uma coisa quase que doentia, e vai chegar um ponto que fica chato, né? Desgasta, porque vocês não têm outra conversa, não tem outro assunto. Acaba ficando um peso muito grande, porque nem você, nem o outro não vai conseguir sustentar muito tempo aquilo que a gente não é. Entende? É lógico, como eu disse, a gente adapta as coisas, mas, por exemplo, vamos lá. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa expansiva, eu gosto de conversar e foi por isso, né, eu sou uma pessoa interessante, eu faço várias coisas
E foi por isso que o meu marido se interessou por mim. Da mesma forma que eu me interessei por ele, porque ele tinha esse mundo próprio. Aí, de repente, ele deixa de fazer tudo isso e eu também deixo de ser quem eu sou. Porque agora eu me casei ou porque agora eu tenho um namorado, então agora minha vida tem que girar em torno dele. O que vai acontecer com isso? Eu estou deixando de ser quem eu sou. E aí, aquele interesse, né, que fez o meu marido se apaixonar por mim, aquela pessoa, Giane, que já existia ali e que levou ele a me querer, de repente eu não sou mais essa pessoa. Eu me torno uma pessoa chata, eu me torno uma pessoa controladora, eu quero atenção o tempo todo, eu não tenho mais uma vida. E aí, como eu disse, você acaba também querendo que o outro deixe de ter a própria vida, e aí você também vai parar de se interessar por ele. Por quê? Porque ele não é mais aquela pessoa por quem você se apaixonou. A grande coisa é que muitas vezes a gente não percebe que está fazendo isso, ou que está se deixando levar por este caminho. E aí, quando percebe, tem aquela música, né? Deixei de ser cowboy por ela, deixei de viajar por ela, né? Larguei minha paixão por ela. São os segredos da paixão por eu não ser mais peão. Ela resolveu me abandonar. Então, tipo assim, ó, o cara abriu mão de tudo que ele era para agradar a companheira e o que aconteceu? Justamente isso. Por ele não ser mais aquilo pelo qual ela se apaixonou, ela não quis mais. Consegue compreender o que é essa dependência afetiva? Isso não só faz mal para você, mas também faz mal para o seu companheiro e para o seu relacionamento. Então, outra coisa, reaja ao medo da rejeição. Você não pode ter medo o tempo todo de desagradar o outro. Vamos lá, quero deixar claro. É lógico que a gente sempre tenta fazer o melhor, agradar o outro, mas isso tem que ser uma coisa natural e não um medo. O que diferencia uma coisa da outra é justamente esse medo. A dependência emocional ela é baseada no medo. Eu tenho medo de desagradar, então eu estou sempre ali. Somando, dividindo, multiplicando, imaginando o que o outro vai pensar e bababá, bababá. E aí você fica refém desse sentimento. Então quer dizer que se eu não fizer tal coisa, ele vai me largar. Se eu não fizer tal coisa, ele não vai gostar. Entende? A motivação da pessoa que é dependente emocional é justamente o medo. Você sente que você precisa concordar com tudo, mesmo que você não concorda. Tá? É diferente de eu ficar brigando o tempo todo com a pessoa. Então eu posso discordar dentro de uma normalidade, dentro de um respeito com o outro, mas isso faz parte, são ajustes, né? Durante o relacionamento a gente está sempre se ajustando ao que o outro também deseja, ao que o outro quer, mas sem deixar de ser quem a gente é. Então, como eu disse, a grande motivação de uma pessoa que é dependente emocional é sempre o medo. E no fundo, o controle. Então, como eu tenho medo, eu quero sempre controlar as ações e eu também estou sempre me controlando. Então, percebe que assim, ó, é um jogo, é uma queda de braço o tempo todo. Porque como eu acho que eu estou me entregando ali totalmente aquilo, eu também exijo que o outro faça o mesmo por mim. E aí o relacionamento acaba virando uma eterna cobrança, aqueles joguinhos de manipulação, se você não fizer isso por mim, eu vou, meu Deus, a minha vida vai acabar, ou não sei o que, entende? Isso é muito cansativo, isso desgasta um relacionamento a longo tempo e acaba que não vai suportar, tá? Outra coisa, desenvolva a sua autoestima. O que é desenvolver a autoestima? É você realmente investir no seu crescimento, na sua espiritualidade, no seu desenvolvimento pessoal. Quando você se sente forte de verdade por dentro, quando você sabe quem você perde o medo. Então, isso é diferente de não ser bom com o outro. É pelo contrário, então eu vou ser tão interessante, eu vou ser tão boa, eu vou ser tão parceira, que não vai ter como, né? O meu marido querer me abandonar, não vai ter como, porque eu estou segura do que eu estou fazendo. E eu não estou cobrando isso
Entende? A questão da a reciprocidade. Então, eu só sou legal se o outro é legal, eu só sou boa se o outro é bom, eu só não sei o quê. Isso te gera uma insegurança. Porque você sabe que não está entregando de verdade alguma coisa boa, excelente para o outro. Entende? São coisas muito diferentes. Então, eu sou boa porque eu quero ser boa. E eu não estou vinculando a minha bondade, o meu amor, a minha generosidade, a minha alegria ao outro. Consegue entender a diferença? Eu sou boa porque eu quero ser, porque eu gosto de ser assim e porque eu decidi ser assim. E não simplesmente porque eu estou esperando alguma coisa em troca o tempo todo. Eu estou condicionando a minha ação ao que o outro vai me dar. Consequentemente, se eu realmente sou tudo isso, se eu sou uma pessoa segura, se eu tenho uma autoestima legal, se eu me sinto assim, o outro vai me tratar dessa forma também. Entende? Mas eu não estou esperando essa reciprocidade, eu simplesmente estou fazendo porque sim, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu desejo o bem daquela pessoa que está comigo e não porque eu quero alguma coisa em troca, tá? Então, gente, a gente não muda o outro, a gente não tem essa autoridade nem esse poder, a gente muda as nossas ações. Então, a análise dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, peraí, o que eu não estou vendo? Onde eu estou errando? Por quê? Porque quando eu começo a mudar as minhas ações, consequentemente, a pessoa vai mudar com você. Pode acreditar que isso vai acontecer. Então, só para a gente terminar aqui, ó, então, libertar-se da dependência emocional não significa rejeitar o seu parceiro, não significa rejeitar o seu casamento, mas viver isso de uma forma madura. E o que é essa forma madura? É entender que o verdadeiro amor, ele une pessoas inteiras e não metades, entende? É diferente do que a gente vê por aí, a metade da minha laranja. Não, você precisa ser uma laranja inteira. O outro também precisa ser uma laranja inteira, entende? Porque aí sim o seu relacionamento vai ser gostoso, vai ser leve, vai ser livre. E a decisão de ficar vai ser porque é bom e não porque é uma obrigação. Eu vou agradar porque eu quero fazer isso, eu vou agradar porque eu sou boa. E não porque é simplesmente uma obrigação. Então, eu posso entender as coisas de diferentes formas e isso faz as coisas mudarem ao seu redor e faz, de fato, valer a pena. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês realmente possam entender essa questão da dependência emocional. E vamos lá, gente, vamos ser boa por decisão e não por condição. E não condicionar, passar o tempo todo condicionando, medindo, né? Essa questão da reciprocidade é uma coisa que eu escuto muito. Tá, mas como é que você mede isso? E aí, você vai ficar esperando sempre? Eu só vou fazer se o outro fizer por mim? E se o outro pensa a mesma coisa, como é que fica esse relacionamento? Entende que não vai rolar? E como é que você mede o tamanho da bondade do outro? Porque as pessoas pensam diferentes e agem diferentes. E as linguagens de amor também são diferentes. Então você não pode pautar o seu relacionamento ou tentar ficar medindo só no que o outro te entrega, sem que você entregue primeiro. Para terminar, eu tenho um ditado que eu gosto muito, que é dando que se recebe. O que significa isso? Primeiro eu faço, primeiro eu amo, primeiro eu entrego, entende? Não é recebendo que se ganha, é o contrário. Então, acho que é isso, gente. Beijos para vocês e até o próximo vídeo.